Olá, bom dia. Nesta manhã, 25 de janeiro de 2026, vou ler um texto que se encontra no livro de 2 Samuel. 2 Samuel é um dos livros, assim como Jó e a carta aos Hebreus, que não sabemos quem escreveu. Foi dado a autoridade a Samuel, 2 Samuel, aqui, mas se nessa época Samuel já era falecido. E tem nesse texto uma coisa interessante, vou ler em 2 Samuel, capítulo 21, que traz como epígrafe fome em Israel e sua casa. Diz a Bíblia, houve fome nos dias de Davi, uma fome de 3 anos. E de ano em ano Davi consultou ao Senhor. E o Senhor disse, é por causa de Saul e sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E Davi vai até os gibeonitas e pergunta o que é que quer que faça para que possa chover em Israel. E os gibeonitas dizem, não queremos matar ninguém, não queremos nada, mas nós queremos 7 dos filhos da casa de Saul, 7 filhos da casa de Saul, para que sacrifiquemos ao Senhor. E Davi concorda com ele e entrega os 7 filhos, 7 descendentes de Saul, para que fosse sacrificado. 2 pontos interessantes nessa história. Vou falar de 2 pontos. Poderia fazer 2 vídeos diferentes, mas eu vou fazer um só, resumindo o texto. Primeiro passo, no livro de Josué, no capítulo 9, havia uma aliança que Josué, por falta, ou melhor, por excesso de confiança, o excesso de confiança de Josué levou a criar um problema sério para Israel. O excesso de confiança de Josué levou a não consultar ao Senhor e fazer uma aliança com os gibeonitas, do qual estava no meio deles e não sabia. Quando ele acabou de fazer aquela aliança, Deus se manifesta e mostra que estava no meio daquele povo. E eles quiseram destruir aquele povo, mas Deus não o permitiu, disse, não, vocês já fizeram uma aliança. E o tempo passou e aquele povo cresceu no meio de Israel. E 400 anos depois, no reinado de Saul, Saul não foi por perversidade. O que Saul fez foi por zelo. Saul com medo, assim como os egípcios estavam com medo dos hebreus, lá no meio deles, Saul estava com medo que os gibeonitas crescessem muito mais do que eles e os dominassem. E começou a destruir, tentar destruir aquele povo. Mas havia uma aliança com Deus. 400 anos depois, não importa. Toda aliança quebrada tem um preço. Saul morre. E ninguém sabia por quê. 3 anos de fome em Israel sem ter nada. E Davi, de ano em ano, subia e consultava o Senhor em silêncio. No 3º ano, Deus disse, foi por causa de Saul e sua casa sanguinária. Isso foi a quebra da aliança. Vocês tinham feito uma aliança, seus antepassados tinham feito uma aliança com Saul, ou com os gibeonitas, mas Saul quebrou. Ainda que quebrou por zelo, nada justifica a quebra de uma aliança. E ele pede, e Davi vai até a eles, se humilham e vai até a eles, perguntando o que é que vocês querem, para que vocês nos abençoem, que era a única forma de voltar a chover em Israel, a única forma de voltar a fartura em Israel. E ele diz, nos diz 7 dos filhos de Saul, da casa de Saul. E Davi assim o faz, pega 7 dos seus descendentes, e aí entra uma coisa interessante para que a gente possa compreender. Quando a deficiência salva a sua vida. Mefibosete certamente não foi só salvo pela aliança que Davi tinha com Jonathan,
Não. É que perante a Bíblia Sagrada não se poderia sacrificar ninguém deficiente. Não poderia haver sacrifício de hipótese nenhuma com um animal deficiente, com um animal com mancha, com mácula. Não podia. E Mefibosete era aleijado das duas pernas. Então, eu posso acreditar, a Bíblia não chega a afirmar isso, a Bíblia não está afirmando, eu estou afirmando, que a deficiência de Mefibosete era um propósito de Deus para evitá-lo do sacrifício futuro. Porque Davi pega 7 dos outros descendentes de Saul. E ele tinha aquele amor com Jonathan, mas poderia ter sido outro filho de Jonathan. Não só era Mefibosete. Mas eu tenho certeza absoluta que a deficiência de Jonathan, de Mefibosete, a deficiência de Mefibosete, filho de Jonathan, salvou a sua vida. Então, nada de reclamar da vida. Às vezes aquilo que você pensa que é um obstáculo na sua estrada, aquilo que atrapalha a sua caminhada, é um degrau para a sua vitória. É o passo para a exaltação. É a linha do tempo que você cruzou. É a faixa que você receberá. Então, o que para muitos era uma pessoa rejeitada, até quando Davi manda buscá-lo e a forma com que ele se apresenta diante de Davi. Ele não imaginava o tamanho da aliança, do propósito que Deus tinha com ele. Então, duas lições nós tiramos desse texto. O primeiro, cuidado com as alianças que fazemos. Nada justifica a quebra de uma aliança. Nada. Ah, mas é para isso? Não, não justifica. Foi uma aliança, ela continuará sendo uma aliança e a quebra dessa aliança traz consequência para os filhos de Israel. Foram 3 anos de muita fome em todo o estado de Israel. E depois custou a três vidas de pessoas inocentes. E não conheço em outro lugar da Bíblia Deus aceitando o sacrifício humano. E ali Deus aceitou. Permissão de Deus, Deus aceitou 7 sacrifícios humanos, 7 dos descendentes de Saul foram sacrificados ao Senhor. Então, tudo isso por causa da quebra de uma aliança. E o outro ponto, cuidado, que o que você pensa que está sendo esse tropeço é o passo para a sua glória. Que Deus nos abençoe.